Olá, bom dia. Bom dia. Na reta final da CPI, senadores decidem hoje se vão convocar os médicos que fizeram denúncias contra a Prevent Senior. 3 ex-funcionários da operadora de saúde saíram do anonimato e falaram sobre a pressão para receitar medicamentos que não servem para a Covid. Entregar para os pacientes a receita com o kit e orientar, olha, a gente tem que prescrever, mas melhor se usa só as vitaminas. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, voltou agora de manhã ao Brasil depois de ficar 2 semanas isolado nos Estados Unidos, se recuperando da Covid. O Prêmio Nobel de Medicina saiu para 2 cientistas dos Estados Unidos pelas descobertas de como o nosso sistema nervoso reage ao toque e à temperatura. Você vai entender como a crise global de abastecimento está provocando uma fila de cargueiros nos Estados Unidos e pode comprometer as entregas do Natal. E o projeto aprovado pela Câmara que pode caçar a carteira de motorista de quem se exibe nas redes sociais cometendo infrações de trânsito. Hoje é segunda-feira, 4 de outubro. Bom Dia Brasil está começando agora. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, chegou agora há pouco ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Queiroga pegou Covid na viagem para a Assembleia Geral da ONU nos Estados Unidos e ficou 2 semanas isolado em Nova York. Vamos falar com o Rodrigo Bocardi em São Paulo, que agora já com teste negativo, né, Rodrigo? O ministro vai direto daí de São Paulo para Brasília. Bom dia para você. É isso, um bom dia para você, Chico, para a Ana, um bom dia a todos. Depois de 2 exames positivos, portanto, para a Covid em Nova York, um terceiro exame deu negativo para a doença e aí o ministro pôde embarcar para o Brasil. Marcelo Queiroga vai para Brasília no voo das 11 horas da manhã. A Nicole Fusco acompanhou a chegada do ministro, conversou com ele, inclusive, e traz mais informações para a gente. Bom dia. Oi, Rodrigo. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Isso mesmo, o ministro Marcelo Queiroga chegou aqui ao aeroporto de Guarulhos por volta das 10 para as 8 da manhã. Ele que tinha testado positivo para a Covid-19 nos Estados Unidos no dia 21 de setembro, enquanto acompanhava o presidente Jair Bolsonaro naquela comitiva durante a Assembleia das Nações Unidas, né, da ONU. Bom, antes dele, um diplomata brasileiro que integrava essa comitiva também testou positivo para a Covid. Depois foi a vez de Eduardo Bolsonaro e também do presidente da Caixa, Pedro Guimarães, ambos também que testaram positivo aí para a Covid-19. Queiroga deve ser convocado para depor pela 3ª vez na CPI da Covid-19 do Senado. Ele deve dar explicações sobre o porquê determinou a suspensão da vacinação dos adolescentes entre 12 e 17 anos aqui no país. E esse depoimento é visto aí como um desfecho, né, para a CPI, que começou em abril deste ano, já tem mais de 6.000 páginas e também cujo relatório deve ser finalizado agora no dia 20 de outubro. Eu questionei também o ministro a respeito dessa questão da CPI. Ele disse que sempre esteve aberto para as autoridades, sempre esteve à disposição das autoridades brasileiras. E quando eu o questionei sobre aqueles gestos obscenos que ele fez aos brasileiros que estavam ali protestando contra o governo do presidente Jair Bolsonaro, ele acabou não respondendo, apenas continuou falando sobre a vacinação aqui no Brasil, o avanço da vacinação, a queda do número de mortes. E como você disse, ele deve embarcar agora para Brasília por volta das 11h10 da manhã, num voo aqui então do aeroporto de Guarulhos para Brasília, e disse que hoje não deve ter nenhuma agenda marcada. Então, o ministro Marcelo Queiroga voltou já para São Paulo, para o Brasil, depois de passar aí por essa quarentena nos Estados Unidos. Chico, Ana. Obrigado, Nicole. Continuamos com São Paulo, que é uma das maiores universidades do Brasil, a Universidade de São Paulo, a USP, volta hoje com aulas presenciais que estão suspensas desde março do ano passado. Mas, Bocardi, a universidade vai exigir comprovante de vacinação contra a Covid, né? Isso, Chico, vai sim. O retorno presencial não é obrigatório, mas quem quiser entrar no campus vai ter que comprovar que já tomou as 2 doses ou a dose única da vacina contra a Covid. Ao vivo também, quem está lá é a Bruna Vieira e traz mais detalhes pra gente. Bom dia, Bruna. Oi, Rodrigo. Bom dia a todos que nos assistem. A USP criou um protocolo para que esse retorno seja o mais seguro possível.
Os alunos vão ter que apresentar, então, essa comprovação, né, de que tomaram a vacina. Cada unidade da universidade vai criar essa exigência, como vai receber esse comprovante, mas o fato é, o aluno precisa apresentar ou aquele cartão físico que a gente recebe no posto de saúde quando toma a vacina, ou então aquele cartão digital através do Conect SUS. A USP está estudando também criar o passaporte de vacina na carteira digital da universidade. Nessa segunda-feira, esse começo desse retorno ainda tem um movimento bastante tranquilo, movimento muito baixo mesmo. Os alunos não são obrigados a voltar presencialmente, as aulas continuam de forma online, apenas para quem se sentir seguro. E para voltar, a pessoa já tem que ter tomado as 2 doses da vacina ou a dose única há pelo menos 14 dias. A universidade informou que investiu mais de 100 milhões de reais para readequar as salas, os laboratórios, as bibliotecas, né, para essa volta, além de toda a estrutura que foi feita também para as aulas online. E a volta presencial, ela é prioritariamente para aquelas salas que têm laboratórios, que têm aula prática, né? A USP é uma universidade pública do país com quase 60 mil alunos. Rodrigo. Obrigado, Bruna Vieira. Complementando aqui, uma outra informação sobre vacinação em São Paulo. Começa hoje, no estado de São Paulo, a aplicação da dose de reforço para os profissionais da saúde. Vale para quem trabalha tanto na rede pública quanto particular e tenha completado a vacinação há 6 meses. Segundo o governo do estado, o grupo tem cerca de 1 milhão de pessoas. Chico Ian, esse reforço vem por causa dos números em elevação de casos de Covid nesses profissionais da saúde, porque já tomaram já há um bom tempo as duas doses da vacina. Exatamente, Rodrigo. A gente vai ver agora um panorama de como é que está a situação da vacinação pelo Brasil. Números reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Em 24 horas, quase 140 mil pessoas receberam a primeira dose. Então já são mais de 147 milhões com a primeira dose, o que dá 69% da população brasileira. E falando de segunda dose, em 24 horas foram quase 288 mil pessoas que receberam a segunda dose ou a vacina em dose única. Então agora já temos 93 milhões e meio de pessoas completamente vacinadas contra a Covid, dá quase 44% da população. E a dose de reforço, em 24 horas, foi aplicada em quase 14 mil pessoas, dá mais de 1 milhão de brasileiros com essa dose extra. Agora vamos para os números da pandemia. Em 24 horas foram registradas 237 mortes e mais de 9 mil novos casos. E até agora já são, desde o começo da pandemia, 597.986 vidas perdidas. Total de casos passa de 21 milhões e 400 mil. Na última semana foram, em média, 16.611 novos casos por dia. É uma queda de 49% na comparação com 2 semanas atrás. E a média móvel de mortes ficou em 500 por dia. É menos 10% na comparação com 2 semanas atrás. Saíram hoje os nomes dos vencedores do Prêmio Nobel de Medicina. Vamos saber quem são eles. Cecília Malan tem informações sobre esses cientistas premiados e a descoberta deles, que tem a ver, né, Cecília, com a forma como o nosso organismo interage com o mundo. Bom dia para você aí em Londres. Exatamente, Chico. Bom dia a todos. Os vencedores são 2 cientistas americanos, David Julius e Ardem Patapoutian, descobriram receptores do organismo que reagem à temperatura e ao toque, uma habilidade essencial para a nossa sobrevivência. David Julius, neurocientista da Universidade da Califórnia, utilizou um composto da pimenta malagueta que induz a uma sensação de queimação para identificar um sensor nas terminações nervosas da pele que responde ao calor. Ardem Patapoutian, nascido no Líbano e biólogo molecular do Centro de Pesquisa Scripps, na Califórnia, trabalhou com células sensíveis à pressão para descobrir uma nova classe de sensores que respondem a estímulos mecânicos na pele e nos órgãos internos. Segundo os organizadores do Prêmio Nobel, essas descobertas permitiram entender como o calor, o frio e a força mecânica podem iniciar os impulsos nervosos que nos fazem perceber e nos adaptar ao mundo. As descobertas estão sendo usadas para vários tratamentos, incluindo dor crônica. Os 2 cientistas vão dividir o prêmio, equivalente a pouco mais de 6 milhões de reais. E mudando de assunto, o Reino Unido deve anunciar ainda esta semana que turistas brasileiros vacinados não vão mais precisar fazer quarentena de 10 dias num quarto de hotel. Segundo a imprensa britânica, o primeiro-ministro deve fazer o anúncio na quinta-feira.
Por enquanto, o Brasil é um dos 54 países da lista vermelha, considerados de alto risco para a Covid, como a África do Sul e México também. A expectativa é que essa lista seja reduzida para apenas 9 nações. Torcendo aqui, Ana, Chico. Vida voltando ao normal aos poucos com o avanço da vacinação, né, Cecília? Agora, essa reabertura das fronteiras, a retomada da economia, estão provocando um outro lado, que é uma crise global de abastecimento. Há até um temor de que as entregas do Natal possam ficar comprometidas. Vamos falar sobre isso com Candice Carvalho, em Nova York, porque nem a maior economia do mundo está escapando dessa crise, né, Candice? Bom dia para você. Não mesmo, Ana. Bom dia para você, Chico. Bom dia a todos. Aqui nos Estados Unidos, nesse momento, tem filas enormes de navios que estão parados nos portos esperando para desembarcar. A demanda por produtos cresceu muito nos últimos meses e a logística de entrega e distribuição não está dando conta. Tem empresários que temem que até os produtos básicos possam começar a faltar. Carolina Cimenti explica melhor na reportagem a seguir. Uma imagem que impressiona. Quase 60 navios com contêineres lotados fazem fila e esperam dias para ancorar no porto de Los Angeles. O diretor do porto reconhece que os produtos nunca demoraram tanto para desembarcar. Isso porque não tem mão de obra nos portos, nos armazéns e na distribuição com caminhões. Do outro lado do país, em Nova York, a mesma coisa. Mas o intenso tráfego de navios cargueiros é só um dos problemas. O custo para mandar um contêiner da Ásia para cá ficou 6 vezes mais caro. Para a Europa, o preço subiu ainda mais. Craig Fuller explica que depois das longas quarentenas e lockdowns, quando as fábricas reabriram, os pedidos aumentaram no mundo todo, mas a infraestrutura logística continua a mesma. Grandes redes americanas passaram a contratar cargueiros inteiros para evitar prateleiras vazias. Mesmo assim, a rede Costco, por exemplo, decidiu limitar a quantidade de produtos por consumidor, como papel higiênico, água e produtos de limpeza. Se é difícil para as grandes empresas, os pequenos empresários sofrem ainda mais. Por falta de peças no mercado, este mecânico americano conta que tem uma fila de 80 caminhões aguardando para serem consertados. Falta material, trabalhadores e agora faltam peças também. A tempestade perfeita, disse ele. Mesma coisa acontece com Alex Whelan, que vende picolés para cachorros. Vendia, porque o produto que chegava em 45 dias agora leva o dobro do tempo. E a crise tem escala global. A maior produtora de automóveis e caminhões do mundo, a japonesa Toyota, anunciou que pelo 2º mês seguido vai ter que diminuir a produção por falta de microchips. Pode parecer cedo, muito cedo, para falar em compras de Natal, mas as lojas já estão preocupadas se vão conseguir receber esses produtos antes do final do ano. Se esse problema não for resolvido logo, existe o medo de que as prateleiras possam ficar vazias bem na hora de comprar os presentes. Ainda aqui nos Estados Unidos, a Guarda Costeira faz uma operação de limpeza depois que uma grande quantidade de petróleo foi derramada numa praia da Califórnia. São cerca de 470 mil litros de óleo que se espalharam numa área de quase 34 quilômetros quadrados. Esse desastre aconteceu por causa de um vazamento de uma plataforma petroleira no litoral de Huntington Beach, uma praia da Califórnia. Várias praias ali daquela região também foram fechadas. A Guarda Costeira já impôs uma barreira de contenção de cerca de 2 quilômetros e recolheu quase 12 mil litros de óleo. A prefeita da cidade pediu uma investigação e disse que os responsáveis vão ser punidos. Chico e Ana. Obrigado, Candice, por informações aí de Nova York. E agora vamos saber aqui no Brasil como é que fica o tempo. A Jaqueline Brasil está a postos para nos falar de chuva. Tem alerta de chuva forte para hoje. Para quais regiões? Bom dia, Jaqueline.
Para quase todo o país, Chico. Bom dia para você, para Ana e bom dia para todos. Em algumas áreas, o risco é de temporal, que é aquela chuva que vem com pacote completo, volumosa, com raios, granizo e ventania. Deve acontecer principalmente à tarde, mas pode escapar uma chuva agora de manhã. Esse aviso vale para toda a área em amarelo do nosso mapa e em laranja o risco é maior, do Acre até Roraima e do sul de Mato Grosso, passando por Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas, Rio e até São Paulo. Temos imagens ao vivo da capital paulista, choveu mais cedo, o tempo está fechado, máxima de 25 graus. No Rio já choveu também, só que a máxima sobe, máxima de 32 graus. Tem uma frente fria que está arrastando as áreas de instabilidade e ao mesmo tempo canaliza o corredor de umidade que vem do norte. Aí no meio do caminho surgem as nuvens de chuva. E essa condição do tempo vai dificultar as buscas por uma mulher que desapareceu depois do temporal que atingiu Uberaba, no Triângulo Mineiro, na sexta-feira. O carro dela foi encontrado no sábado. Bombeiros contam agora com a ajuda de mergulhadores, cachorros e drones. Hoje o tempo fica firme em duas áreas do nosso mapa. Primeiro, no Rio Grande do Sul e nessa outra aqui, do norte de Minas, subindo até o Ceará. Em Fortaleza hoje, máxima de 33 graus. Em Belo Horizonte, também em Boa Vista, 35. Em Cuiabá, máxima de 37. E em Porto Alegre, 20 graus. Nos próximos 15 dias, a previsão é de mais chuva. Deve chover bastante no sul, no norte e no centro-oeste. Se essa chuva cair de uma forma mais distribuída e constante, vai contribuir para a elevação, por menor que seja, no nível de reservatórios. Só que a primavera é uma estação de transição, com dias secos e dias chuvosos, vamos monitorar, e com dias mais quentes e mais frios também. Por exemplo, em Bagé, hoje a mínima foi de 5 graus, temos aí a imagem, bela imagem, e a máxima não passa de 16. Chico, Ana. Ok, bela imagem. Obrigada, Jaqueline. Até amanhã. E a CPI da Covid decide hoje se vai convocar os médicos que fizeram um dossiê contra a Prevent Senior. Essas denúncias foram apresentadas à CPI da Covid pela advogada do grupo, que prestou depoimento na terça-feira passada, a gente acompanhou. Além da CPI, a Prevent Senior também está sendo investigada pelo Ministério Público e pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. E 3 desses médicos saíram do anonimato e falaram com exclusividade ao Fantástico. Rodrigo aqui de volta com detalhes do que foi dito. Rodrigo. Na entrevista ao repórter Guilherme Bausa, da Globo News, os médicos deram detalhes sobre a pressão que sofreram para receitar para os pacientes remédios ineficazes contra a Covid. Vamos acompanhar. George Gioperti trabalhou na operadora de saúde de 2015 até agosto de 2020. Jorge é casado com Andressa. Ela entrou na empresa um ano antes do marido e foi demitida junto com ele. E qual que era o motivo? Eles não falaram nada, só falaram que ia ser demitido e era para assinar a rescisão. Jorge e Andressa eram guardiões, nome do cargo de quem chefia os plantonistas. Eles também fizeram a revisão do polêmico estudo da Prevent, que analisou 636 pacientes e atestou uma suposta eficácia do tratamento com cloroquina e azitromicina na redução de hospitalizações. Eles nos chamaram, para a gente revisar os dados, depois até que o estudo já estava escrito. Nosso nome ele não está no estudo. Segundo o dossiê, o estudo foi manipulado para difundir a tese de que a cloroquina funciona contra a Covid. De acordo com os médicos, pelo menos 7 mortes de pacientes da pesquisa foram omitidas. Nós ficamos sabendo que não tinha nenhum parecer do Comitê de Ética. Se você não tem a ética em pesquisa, nenhum estudo é válido. Na CPI, Pedro Batista Júnior, diretor executivo da Prevent, acusou o casal. Manipularam dados de uma planilha interna, que era uma planilha de acompanhamento de pacientes, para tentar comprometer a operadora. A forma vil, a forma de chamar a gente de criminoso, nós não somos criminosos. Nós não invadimos nada, eles que vieram da parte dele compartilhar a tabela. Walter Correia trabalhou 8 anos como plantonista de pronto-socorro na Prevent Senior. Foi demitido em fevereiro deste ano. Acho que a gota d'água foi no final, a questão de ter ficado sem prescrever o kit. Kit é o kit Covid, o pacote com os remédios ineficazes distribuído para os clientes do plano de saúde.
entregava a receita, entregava o kit que já ficava no consultório, era tudo controlado, ficava um balde com um monte de saquinho com os kits. Era meio constrangedor às vezes, entregava para os pacientes a receita com o kit, orientava, olha, a gente tem que prescrever, mas melhor você usa só as vitaminas, não usa a medicação. E era assim que funcionava. Os 3 médicos contam que no ano passado houve muita pressão da empresa para que eles receitassem o kit Covid. A doutora Andressa diz que um diretor chegou a obrigar que ela receitasse hidroxicloroquina a uma paciente com problemas cardíacos. É uma contraindicação para o uso de hidroxicloroquina, está no próprio protocolo da Prevent, é uma contraindicação. Mesmo com aquela contraindicação, eu fui orientada e teria que prescrever. E eu não prescrevi, e fui chamada a atenção. Os médicos que denunciaram a Prevent Senior afirmam que a distribuição indiscriminada do kit Covid tinha como objetivo reduzir a quantidade de pacientes que procuravam as unidades em busca de tratamento e, com isso, diminuir os custos da operadora. Segundo eles, nessa mesma lógica, existiam outras práticas, como dar alta aos pacientes antes do tempo certo, evitar determinados procedimentos mais caros e até mesmo uma pressão para a liberação dos leitos de UTI. Importa é o fluxo, importa é o número, não importa o paciente. Eu vejo a Prevent Senior como especialista em números e não importam as pessoas. Outra denúncia, os médicos da Prevent tinham que cumprir uma meta, atender 60 pacientes em 12 horas, o que representa um paciente a cada 12 minutos. Várias vezes eu levei bronca lá por eu não cumprir a meta. É uma pandemia, é algo que a gente nunca enfrentou, mas precisa ser com ética. Então a gente está aqui mostrando que a gente precisa fazer alguma coisa, porque isso não pode mais acontecer. A direção da Prevent Senior enviou uma nota sobre a afirmação da médica Andressa Joperti de ter sido obrigada a receitar hidroxicloroquina para uma paciente cardíaca. A Prevent informou que a paciente recebeu os tratamentos adequados, foi acompanhada pelos cardiologistas da empresa e encontra-se em bom estado de saúde. A empresa declarou também que os médicos da Prevent jamais negligenciam as consultas, que duram o tempo necessário, e disse que jamais adotou protocolos para a redução de custo, que investigações técnicas esclarecerão os fatos e que os médicos estão mentindo e forjando acusações montadas a partir da manipulação de mensagens por 3 médicos demitidos da empresa por condutas irregulares, dentre elas casos de mau atendimento a pacientes que resultaram em boletins de ocorrência. Pedimos à Prevent Senior que mostrasse os boletins, mas a empresa disse que vai apresentá-los no momento oportuno judicialmente. Os médicos afirmaram desconhecer esses boletins. Chico e Ana. Obrigado, Rodrigo. E você vai ver a seguir, deputados devem votar agora de manhã o projeto que abranda a lei de improbidade e dificulta a punição de políticos. E vai para o Senado o projeto que caça a habilitação de motoristas, infratores e exibicionistas. A gente explica mais já. Agora 8 horas e 52 minutos. A Câmara dos Deputados deve votar agora de manhã o projeto que abranda a lei de improbidade administrativa e que dificulta a punição dos políticos. Vamos falar hoje em Brasília com o Fábio William. Bom dia, Fábio. Esse é um projeto polêmico, né, que foi votado a toque de caixa. Muito, viu, Chico? Bom dia para você, para Ana, para todo mundo ligado no Bom Dia Brasil. A proposta foi aprovada praticamente sem resistência na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e manteve os principais e mais polêmicos pontos do texto aprovado em junho pelos deputados. O projeto dificulta a condenação de agentes públicos. A principal mudança é que o agente público só poderia responder por improbidade se fosse comprovado que agiu com a intenção de cometer ilegalidade. Hoje, qualquer ação ou omissão que viole os princípios da improbidade administrativa já caracteriza o crime. O projeto estabelece ainda que, em casos de enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário, a perda de função pública só atinge o cargo que o agente exercia na época em que cometeu o crime. Por exemplo, um deputado federal condenado por atos de quando era deputado estadual não pode perder o cargo que ocupa hoje. Esse projeto foi muito criticado porque, na prática, dificulta a punição de políticos. Assunto para Gerson Camarote. Bom dia para você, Camarote. Apesar de toda a repercussão negativa, o projeto passou fácil, bem rápido, né? Pois é, Fábio. Bom dia.
bom dia a todos. Não por acaso esse projeto está andando rapidamente, porque você tem, inclusive, um ambiente ali suprapartidário para colocar para frente essa flexibilização da lei de improbidade administrativa. Agora, isso preocupa muito, não só o setor do Ministério Público, estava conversando com vários procuradores, e também a magistratura. Por quê? Porque cria um caráter subjetivo para você questionar o caso de improbidade administrativa. O que é que você tem na prática? Hoje, se você comete uma omissão, se você tem intenção ou não, mas comete uma improbidade administrativa, você será punido pela legislação. Agora não, fica muito mais difícil, você tem que comprovar a intenção, ou seja, você tem que materializar que a pessoa teve sim aquela intenção de causar danos aos cofres públicos. Agora, Camarote, bom dia para você. Uma votação muito rápida, né, para essa mudança da lei de improbidade administrativa. O que está por trás dessa rapidez agora? Olha, Ana, bom dia, Chico. Sim, foi muito rápida porque você tem um movimento de preservação, de autopreservação do Congresso Nacional como um todo, porque isso vai beneficiar justamente deputados, senadores, secretários de Estado, ministros, aqueles que cometeram improbidade administrativa e que antes tinham uma possibilidade maior de punição. E a partir de agora fica mais difícil você comprovar justamente essa intenção de causar prejuízos aos cofres públicos. Então teve um movimento suprapartidário. Agora, interessante que todo esse movimento acontece, e aí incluindo vários partidos, justamente na gestão do presidente Jair Bolsonaro, que tinha um discurso de combate à corrupção. Ana, Chico. Obrigado, Camarote. Ainda tem outro assunto em discussão no Congresso que chamou atenção. Trata-se de um projeto para multar e até suspender a carteira de motorista de quem usa redes sociais para exibir maluquices e infrações de trânsito. São flagrantes, né, Fábio, de disputa de rachas, motoristas em alta velocidade, responsabilidade para todo lado e ameaças à vida, né? Pois é, Chico, veja só. Não basta a pessoa infringir a lei e colocar a vida dela e dos outros em risco. Ela tem necessidade de divulgar o mal feito. E esse projeto tenta justamente impedir essa divulgação. Para virar lei, ainda precisa de passar pelo Senado e ser sancionado pelo presidente da República. Mas, independentemente disso, hoje a Federação dos Policiais Rodoviários Federais já faz um trabalho para que essas publicações sejam retiradas do ar. É imprudência ao extremo. Filmada. Nossa, devagar. Fotografada e postada em redes sociais. Foi o excesso de infrações e crimes de trânsito circulando na internet que motivou a Câmara a aprovar o projeto, que diz que fica proibida a postagem de infrações como essas gravíssimas que colocam em risco a vida de pessoas, como esse racha ou essas manobras. Quem divulga, sendo motorista ou não, fica com a carteira suspensa por 1 ano, mesmo que não tenha sido autuado. Se for reincidente, perde de vez. E tem a multa no valor de uma infração gravíssima multiplicada por 10. Vale para empresas também. É isso. Quem se exibir, automaticamente vai se autoincriminar. A partir do momento que a pessoa filma e posta nas redes sociais, né, ela está gerando a própria prova de que ela está fazendo algo ilícito, que ela não pode fazer aquilo enquanto dirige. Então, pensar que a nossa legislação está se adaptando à tecnologia e utilizando isso como uma própria prova para mostrar que o usuário fez uma infração de trânsito é um avanço. O processo pode ser instaurado até 1 ano depois da divulgação das imagens. E quem publicar para denunciar fica livre das punições. As empresas, plataformas e canais de divulgação devem retirar a postagem do ar em 24 horas ou estarão sujeitas a multa gravíssima multiplicada por 50, além de advertência e multa de até 10% do faturamento.
A Federação dos Policiais Rodoviários Federais fez uma campanha para estimular as denúncias e diz que conseguiu tirar postagens de canais do ar, mas que milhares continuam e torce pela lei para coibir excessos como esses. São essas condutas que realmente nós entendemos que não apenas geram um risco momentâneo daqueles que estão realizando a filmagem, mas a partir do momento que ele faz essa divulgação, infelizmente nós sabemos que por meio das plataformas, das redes sociais, isso ganha uma amplitude muito grande e pode estimular esse tipo de conduta por outras pessoas. Quando a lei entrar em vigor, os Detrans terão que ter uma central de denúncia para registrar as imagens de infração na internet e, a partir daí, aplicar as multas e a suspensão da carteira. A multa gravíssima é de R$ 293,47. Esse valor pode ser mais alto se houver agravantes. Vamos para o intervalo aqui no Bom Dia Brasil já já. Documentos revelam que o ministro da Economia e o presidente do Banco Central mantêm contas em paraísos fiscais, mesmo depois de assumirem cargos públicos. Os detalhes já já. Você vai dando uma olhada nas imagens. Repercutiu no meio político a investigação feita pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos sobre contas e empresas offshore em paraísos fiscais, que cobram pouco ou nenhum imposto e protegem o sigilo bancário do cliente. Nesses documentos aparecem operações relacionadas a mais de 330 políticos e altos funcionários públicos e 35 chefes e ex-chefes de Estado de mais de 90 países, além de empresários e celebridades internacionais. Essa investigação durou 2 anos e teve a participação de 615 jornalistas de 149 veículos em 117 países. Fábio Willian, aqui no Brasil, as publicações citaram o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. É por isso, Chico, que a oposição disse que vai pedir a investigação e cobrar explicações de Paulo Guedes e de Roberto Campos Neto. Aqui no Brasil, integram esse consórcio a revista Piauí, os sites Poder 360 em Metrópolis e a Agência Pública. A série de reportagens chamada Pandora Papers se baseou no vazamento de 11.900.000 arquivos confidenciais de 14 escritórios de advocacia especializados na abertura de empresas em países como Panamá, Ilhas Virgens Britânicas e Bahamas. De acordo com a legislação brasileira, é legal abrir e manter uma conta offshore, desde que o titular declare a existência dessa conta à Receita Federal e ao Banco Central. A investigação afirma que em setembro de 2014, Paulo Guedes, então sócio da Bozano Investimentos, fundou a Dreadnoughts International, uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas. As reportagens do consórcio lembram que abrir uma offshore ou contas no exterior não é ilegal, desde que o saldo mantido lá fora seja declarado à Receita Federal e ao Banco Central. E informam que no caso de servidores públicos, a situação é diferente. O artigo 5º do Código de Conduta da Alta Administração Federal, instituído em 2000, proíbe funcionários do alto escalão de manterem aplicações financeiras no Brasil ou no exterior passíveis de serem afetadas por políticas governamentais. Em janeiro de 2019, 5 anos depois de abrir a offshore e depositar 9,55 milhões de dólares, Guedes assumiu o cargo de ministro da Economia. De acordo com o consórcio, no caso de Paulo Guedes, apesar do potencial conflito de interesses, o ministro se manteve no controle direto da offshore nas Ilhas Virgens Britânicas. O ministro disse ao consórcio que informou a Comissão de Ética Pública sobre seus investimentos em contas no exterior assim que assumiu o ministério em janeiro de 2019. A Comissão de Ética, porém, só julgou o caso 2 anos e meio depois, em julho passado. Não viu nenhuma irregularidade, não fez nenhuma recomendação ao ministro e decidiu arquivar o caso. Em nota, a assessoria do Ministério da Economia disse que toda a atuação privada do ministro Paulo Guedes, anterior à investidura no cargo de ministro, foi devidamente declarada à Receita Federal, Comissão de Ética Pública e aos demais órgãos competentes, o que inclui a sua participação societária na empresa mencionada. E que desde que assumiu o cargo de ministro da Economia, Paulo Guedes se desvinculou de toda a sua atuação no mercado privado,
nos termos exigidos pela Comissão de Ética Pública, respeitando integralmente a legislação. Já o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é citado como dono da Core Assets S.A., uma offshore no Panamá. Campos Neto criou a offshore em 2004, com um capital de 1,09 milhão de dólares, 3,3 milhões de reais à época. O consórcio disse que ele continuava como controlador quando assumiu o posto no governo em fevereiro de 2019 e que a decisão de fechar a empresa foi aprovada pelos acionistas em 12 de agosto de 2020, mas a ata da reunião só foi registrada 2 meses depois. O consórcio informa também que, paralelamente, entre janeiro de 2007 e novembro de 2016, o executivo manteve a offshore ROCN e que o presidente do Banco Central mantém outras 2 offshores. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse em nota que todo o seu patrimônio foi construído com rendimentos obtidos ao longo de 22 anos de trabalho no mercado financeiro, que as empresas foram constituídas há mais de 14 anos e que a integralidade desse patrimônio no país e no exterior está declarada à Comissão de Ética Pública, à Receita Federal e ao Banco Central, com recolhimento de toda a tributação devida e a tempestiva observância de todas as regras legais e comandos éticos aplicáveis aos agentes públicos. Ele afirmou que não houve nenhuma remessa de recursos às empresas após a nomeação para a função pública e que, desde então, por questões de compliance, não participa da gestão ou faz investimentos com recursos das empresas. Por exigência legal, ele disse, todas as informações foram prestadas também ao Senado. Apesar das explicações, políticos da oposição se manifestaram pedindo investigação e esclarecimentos de Paulo Guedes e Roberto Campos Neto. O vice-líder do DEM, o deputado Kim Kataguiri, disse que a reportagem indica que Paulo Guedes tem movimentado offshore em paraíso fiscal durante o exercício do cargo, o que é proibido por lei. O líder da oposição na Câmara, deputado Alessandro Molon, do PSB, afirmou que irá apresentar ainda hoje um pedido de convocação do ministro da Economia na Câmara dos Deputados para prestar esclarecimentos. Ele também entrará com uma representação no Ministério Público. O consórcio diz que, na maioria dos países, não é ilegal ter ativos offshore ou usar empresas de fachada para fazer negócios além das fronteiras nacionais. O uso de refúgios offshore é especialmente controverso para figuras políticas, porque muitas vezes são uma forma de manter atividades politicamente impopulares ou mesmo ilícitas longe do escrutínio público. Segundo o consórcio, o rei Abdullah II da Jordânia comprou secretamente 14 casas de luxo, no valor de mais de 100 milhões de dólares, nos Estados Unidos e no Reino Unido. Ele teria montado pelo menos 36 empresas de fachada. O rei da Jordânia disse que a compra foi com recursos próprios e usou offshores por privacidade e segurança. Já o primeiro-ministro da República Tcheca, Andrej Babis, comprou por meio de empresas offshore um castelo de 22 milhões de dólares na França. Ele não comentou a reportagem. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, teria transferido 25% de uma offshore para um amigo durante a campanha presidencial de 2019. O amigo é hoje um dos principais assessores do governo. Zelensky também não comentou. De acordo com o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, pelo menos 11 trilhões e 300 bilhões de dólares são mantidos em empresas offshore, com base no estudo de 2020 da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. Agora são 9 horas e 15 minutos para quem está em São Paulo, região metropolitana e algumas outras cidades aqui próximas. Thiago Scheuer atualizando para a gente a situação do trânsito e do transporte. Pois é, Rodrigo, a gente falou mais cedo daquele incêndio. Bom dia para você que chegou com a gente no Bom Dia Brasil. Incêndio no viaduto Pacaembu, um ônibus pegou fogo por lá, né? Por volta de 8h06 da manhã. Você vê aí no Waze, aí sim tá bem complicada a situação, principalmente nas ruas ali em volta, porque o pessoal estava tentando achar um caminho que estava completamente bloqueado. Agora já está fluindo, você vê que as duas faixas já estão funcionando, né? Isso aí no sentido Estácio. Então, atenção para você, viaduto Pacaembu na Barra Funda. Os bombeiros falaram que não
teve vítimas, tá? Já mostrei o Waze para vocês. Quero falar também, a gente vê essas imagens, né, impressionantes desse ônibus. Quero falar também de um homem de uns 50 anos, mais ou menos, de acordo com os bombeiros, que morreu atropelado agora há pouco na Avenida Hebe Camargo, na região do Morumbi, na zona sul aqui da capital. Esse atropelamento não causou trânsito por lá, né? Mas o pessoal está fazendo o atendimento também. Vamos olhar aqui, ó, Rodrigo, o transporte público, né? Transporte público, aí sim, tudo funcionando numa boa. Eu abro aqui também para você esta parte aqui, né? Você vê as bandeirinhas verdes ao redor aí, tudo funcionando numa boa. Corredor de ônibus numa boa e metrô também. Isso Obrigado. aí. Vamos para o intervalo, já o retorno da torcida nos estádios em 6 jogos do Brasileirão. 9 horas e 16 minutos, a gente volta já. Chegou a hora do futebol, a Carol está de volta aqui com a gente. Bom dia, Carol. Bom dia, Chico. Bom, nessa rodada, Carol, o Brasileirão teve a volta do público, né? Foi um fim de semana de reencontro, né? A torcida, claro, com fiscalização, com protocolos a serem cumpridos. Mas assim, 6 jogos tiveram público nos estádios. Tudo que esses olhos não viram, quem sentiu foi o coração. Mais de 500 dias sem vir pro estádio, era assim, vir pro Castelão. A Castelão era praticamente minha segunda casa, vivi todo jogo, eu tava aqui. A Danislane, depois de quase 2 anos, pôde voltar a torcer pro Fortaleza da arquibancada. O fim de semana marcou o retorno dos torcedores aos estádios do país. Importante que a gente continue entendendo e tendo a consciência que a pandemia ainda não acabou, que a gente precisa continuar seguindo os protocolos. Havia o protocolo de usar máscaras e de manter o distanciamento, mas eles foram descumpridos por alguns torcedores. Do lado de fora, também teve fiscalização. Os torcedores precisavam apresentar o comprovante de vacinação. Em Cuiabá, a temperatura também era aferida na fila antes da entrada no estádio. No Rio de Janeiro, torcedores do Flamengo reclamaram de demora na liberação dos ingressos nos postos de retirada. Muitos chegaram quando o jogo contra o Atlético Paranaense já tinha começado. Para trocar o ingresso hoje foi complicado, meu amigo. Além do Rio de Janeiro, outros 5 estados tiveram jogos da Série A do Brasileiro com público neste final de semana. Em São Paulo, a volta da torcida está liberada a partir desta segunda-feira. E o único estado que ainda não permitiu o retorno dos torcedores foi o da Bahia, mas que deve liberar ainda nesta semana. Neste retorno do público, 28.212 torcedores foram aos estádios brasileiros, uma média de 4.702 presentes por jogo. Eu espero que todo mundo possa voltar a sentir essa sensação de novo. Tava todo mundo com saudade, mas a gente lembra da importância dos cuidados, né? Agora, Chico, saí de férias, voltei, o que não mudou foi isso, né? Na classificação do Brasileirão, o Galo segue líder. E siga o líder. Pois é. Agora, quem subiu foi o Flamengo, que agora colou aí no Palmeiras. Vamos ver os gols? Porque o Flamengo venceu o Atlético Paranaense no Maracanã com tranquilidade, resolveu tudo já no primeiro tempo. O chute do Andrés Pereira foi na trave, mas o do Everton Ribeiro... Everton Ribeiro esperto. Aí o Gabigol cruzou na área e o Bruno Henrique marcou o segundo. No final do primeiro tempo, contra-ataque do Flamengo e Andrés Pereira recebeu do Arrascaeta para agora sim marcar o dele. Flamengo 3-0. O Juventude enfrentou o Palmeiras fora de casa, saiu na frente com o Guilherme Castilho nessa cobrança de falta. Agora, olha o empate. Danilo, de voleio, gol bonito. 1-1. Vamos falar agora quem está no outro extremo da tabela, vivendo uma outra situação no Campeonato Brasileiro, que é na zona de risco, né? Chapecoense segue na lanterna depois de empatar em casa com São Paulo. O jogo foi na Arena Condá, o Rigoni marcou o primeiro, São Paulo saiu na frente, mas aí você vai ver o empate da Chape com o gol do Mike. São Paulo permanece na 13ª posição. Grêmio e Sport, o Sport venceu o Grêmio por 2-1, aos 7 do segundo tempo o Sport marcou o primeiro, Gustavo aproveitou ali o rebote. O Sport, que não marcava um gol tinha 2 meses, chegou a fazer o segundo, com o Mikael no contra-ataque. Mas aí o Grêmio pressionou e Douglas Costa fez um golaço, vitória do Sport, mas nada mudou na classificação, tá? Sport vice-lanterna, colado no Grêmio, que é o 18º colocado. Falar agora da Série B do Brasileirão, o Cruzeiro venceu, se afastou da zona de rebaixamento e o Vasco, se aproximou do G4. O Cruzeiro venceu o Brasil de Pelotas por 2-0, o primeiro gol foi do Vitor Leque.
E no segundo teve um lance curioso. Vocês vão ver que o Thiago, olha só, ele primeiro fura a bola, depois ele insiste e marca. O Cruzeiro subiu 3 posições, agora é 12º colocado. E o Vasco venceu Confiança por 2-1. Cano fez o dele. O Vasco abriu 2-0 com o Ricardo Graça. E Confiança marcou aquele golzinho de honra com o Nirley. Vasco agora 6º colocado, está ali a 5 pontos para entrar do G4. E essa semana, na quinta-feira, tem Brasil e Venezuela, jogo pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Jogadores da seleção já começaram a se apresentar em Bogotá, na Colômbia. Quem está por lá é o Gui Pereira, vou conversar com ele agora. Bom dia, Gui. Quem já está na área? Tudo bem, Carol? Bom dia para você e para todos. Por enquanto, só 5 jogadores chegaram: Danilo, Thiago Silva, Fred, Rafinha e o Alexandro. E a chegada deles teve um momento inusitado, porque ao mesmo tempo, aqui no hotel, chegaram 2 limousines com música eletrônica, pessoas com traje de festa, e os jogadores que tinham acabado de descer de uma van também acharam muito estranho tudo que estava acontecendo. Agora, na hora do almoço, chega mais uma leva de jogadores, mas o primeiro treino hoje à tarde só vai ter 10 dos 25 convocados. A seleção está aqui em Bogotá para facilitar a logística, porque todos os jogos acontecem aqui pertinho. Quinta-feira contra a Venezuela em Caracas, no domingo contra a Colômbia em Barranquilla, cidade que fica aqui do lado, e na outra quinta-feira contra o Uruguai em Manaus. A seleção vai fazer voos curtos para chegar em todos esses lugares. Seleção brasileira que está muito perto, Carol, de garantir vaga na Copa do Mundo do ano que vem. Um abraço para vocês, amigos. Obrigada, Guilherme Pereira. A gente vai continuar acompanhando durante a semana no Bom Dia Brasil. A Globo transmite Venezuela e Brasil na quinta-feira ao vivo, a partir das 8h30 da noite. Feito o convite aí. Vamos lá para as últimas notícias do Bom Dia Brasil? E o pessoal, oi, Rodrigo. A Prefeitura de São Paulo afastou o guarda civil metropolitano que foi filmado agredindo a atriz Laura Cruz. A gente mostrou essa agressão na sexta aqui no Bom Dia Brasil, foi na região da Cracolândia, no centro da capital. O guarda chega a quebrar o cacetete nas costas da atriz. Ela é negra e trans e diz que foi vítima de preconceito. Uma CPI da Câmara Municipal que investiga atos de violência contra pessoas transexuais também vai apurar o caso. Boa segunda, boa semana para todos, até amanhã. Aqui em Brasília, o presidente da Câmara, Arthur Lira, se reúne com líderes para tentar encontrar uma solução para a alta no preço dos combustíveis, como a criação de um fundo para reduzir o impacto das oscilações do preço do petróleo no mercado internacional. E também se discutem mudanças na cobrança do ICMS. Uma ótima semana para todo mundo. 200 militares britânicos treinados para dirigir caminhões-tanque já começaram a distribuir combustível aos postos. Apesar da ajuda, isso não cobre o déficit de 1.000 caminhoneiros desse tipo de veículo por aqui, nem garante o fim do desabastecimento, que pode continuar até o Natal. Em Londres, ambientalistas bloquearam o acesso a um túnel, causando enormes engarrafamentos. Bom início de semana, gente. Até amanhã. E aqui nos Estados Unidos, o campeonato de futebol feminino teve a rodada inteira do final de semana suspensa por causa das acusações de assédio sexual contra o treinador de um time da Carolina do Norte. O técnico foi demitido, a chefe da Liga Nacional também foi demitida e a FIFA disse que vai abrir uma investigação. Essa é mais uma crise desse tipo e mais uma modalidade de esporte feminino nos Estados Unidos. Bom dia a todos. Bom dia, fechamos aqui. Vem aí Ana Maria Braga, mais você. Bom dia, Ana Maria.